Precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim, afável a porta do meu coração, humilde, muito manso, aguardo a admissão. No triste pecado tornou-me perdão, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Firmado em Jesus eu alcanço a final, futuro de glória na vida eterna. Sem uma desdita nem nuvem de mal, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. Na glória minha alma deseja gozar e a mais dos amados se identificar, com todos os salvos servir e adorar, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, precioso é Jesus para mim, celeste prazer é Jesus conhecer, precioso é Jesus para mim. A graça e a paz. Um prazer imenso estar aqui com vocês na terceira Igreja Batista, a Igreja Batista de BH, Belo Horizonte, que me recebeu aqui com tanto carinho, com tanto amor. Quero deixar minha palavra de gratidão ao pastor João Leão, a Eusimar, sua esposa, ao pastor Francinaldo e toda a sua família. Que Deus os recompense grandiosamente. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês e poder compartilhar também essa palavra de reflexão e de encorajamento. Os dias têm sido bem difíceis, não é? Para todos nós, no Brasil e em várias partes do mundo. O mundo todo foi impactado por essa pandemia, mas louvado seja o Senhor que tem nos fortalecido e nos sustentado. Eu quero compartilhar com você uma palavra que está no livro de Samuel, 1 Samuel, a partir do capítulo 15, especificamente sobre o rei Davi, aquele garoto, que é aspectos de uma jornada com Deus. Primeiro, eu quero enfatizar com você que Davi era filho de Jessé, não é? O Efrateu de Belém de Judá, está em 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 12, do 12
ao 15 você pode ler. E Davi era o filho caçula de Jessé. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul, como diz o texto. No verso 14 do capítulo 17 de 1 Samuel, diz que Davi era o caçula, não é? E os três mais velhos, os irmãos mais velhos, estavam lá com Saul na guerra. E é interessante nós pensarmos que Davi era um camarada que tinha muitas habilidades, ele fazia instrumentos. Se você pode ler 1 Crônicas, no capítulo 23, no verso 5, e Deus havia escolhido, não é, o rei Saul como rei de Israel, mas ele havia desobedecido ao Senhor. Quando a gente observa alguns aspectos da jornada do rei Davi com Deus, nós percebemos que um dos primeiros aspectos que devemos observar no texto bíblico é que a história daquele garoto estava sendo formada, escrita por Deus, no anonimato. Era um relacionamento muito pessoal entre Davi e Deus. Quando nós lemos 1 Samuel, no capítulo 16, no verso 11, então perguntou a Jessé: estes são todos os filhos que você tem? Samuel perguntou a Jessé. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. No mesmo capítulo, no verso 19, 1 Samuel 16, 19, diz assim: então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida de ovelhas. Então veja que Davi era um pastor de ovelhas. E não somente um pastor de ovelha, leviano no cuidado para com o rebanho, mas era um camarada que exercia com muita responsabilidade o seu trabalho. O cuidar das ovelhas era feito por Davi de forma muito responsável, cuidadosa, não é? E muito zelosa, uma maneira muito zelosa como ele exercia o cuidado do rebanho. No capítulo 17, verso 15, diz assim: mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Então ele ia lá onde estava o exército, né, com o rei Saul e também os seus 3 irmãos, ia lá levar o lanche. Parecia aí o entregador de pizza do iFood, mas era isso mesmo, não é? Ia ao campo e voltava para cuidar do rebanho. O rebanho não podia ficar desprotegido. Então, esse aspecto de uma jornada é forjada no anonimato, em um relacionamento muito próximo entre o rei Davi, entre Davi e Deus. Então, é muito interessante nós percebermos esses aspectos da formação de uma jornada, porque hoje nós nós queremos tanta popularidade, não é? As pessoas querem estar muito expostas nas redes sociais, conquistando os seus seguidores e tantos outros aspectos. Mas a história desse jovem, ela tem um fundamento muito sólido, que é a sua relação com Deus e Deus escrevendo a sua história. No capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 11, não é? O texto diz que depois que todos os 7 irmãos de
Davi foi apresentado ao rei, ao profeta Samuel, ele pergunta se há mais alguém, e ele diz assim, não tem um último, o caçula que está cuidando das ovelhas. Lá no campo não tinha uma audiência presente, um público presente, para aplaudir as vitórias do rei, do Davi, quando ele tirava da boca do leão as suas ovelhas. Não tinha uma audiência. Eu acredito que era um momento muito solitário, não é? Um momento de solidão, mas o que é mais interessante e importante é nós sabermos que Deus estava ali com aquele jovem. Deus estava ali com o rei Davi, formando a sua história, forjando a sua história, guiando em todos os passos, conduzindo em seus caminhos. Então veja só que não bastava ter uma história que estava sendo formada e forjada, mas o mais importante de tudo era que Deus estava ali. A história desse caçula, ela era uma história desconhecida de todos. Quando Davi vai levar o lanche lá para os seus irmãos, ele é mal compreendido pelos seus irmãos, dizendo assim, olha, você veio aqui ver a guerra, você veio aqui ver a nossa vergonha, porque Golias estava humilhando o exército do Deus vivo já por 40 dias e 40 noites. E é interessante nós percebermos que Davi, ao ver aquela situação, ele se propõe a lutar contra aquele gigante. No capítulo 17 de 1 Samuel, no verso 55, diz assim, quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército, Abner, quem é o pai daquele rapaz? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que não sei. Veja que a família de Davi era desconhecida, eram invisíveis, eram meros anônimos. Não somente Davi lá no campo, que estava tendo uma história desenhada pelo próprio Criador, pelo próprio Deus, como pastor de ovelhas, que exercia o seu ministério de forma muito responsável, mas a sua própria família, era uma família grande, com 8 filhos. Jessé tinha 8 filhos, e não somente isso, 3 dos filhos de Jessé estavam lá no exército, no meio da guerra com o rei Saul, porém eram invisíveis, anônimos. A história deles era desconhecida. Então, em 1 Samuel 17, 56, e o rei ordenou, descubra quem é o pai dele. Meros anônimos. Meros anônimos. No verso 58, e Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho de teu servo Jessé de Belém. Veja que aqui ele diz que tem uma identidade, ele tem uma família. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, que embora essa família, do ponto de vista do exército, não é? O próprio rei não conhecia a família de Jessé, não conhecia os irmãos de Davi que estavam com ele lá na guerra, e de repente quando Davi se apresenta para derrotar o gigante e pergunta de quem ele é filho, ele tem uma referência familiar. Eu quero dizer para você que a família de Jessé e o Davi poderia ser um invisível, um anônimo do ponto de vista dos registros históricos, não é? Lá do rei Saul, mas ele não era um anônimo do ponto de vista
do ponto de vista de Deus. Então, aspectos de uma jornada forjada por Deus é que a sua história é conhecida pelo Deus Todo-Poderoso. Davi lá no campo cuidando das ovelhas. Do ponto de vista humano, sozinho. Do ponto de vista divino, Deus estava presente, Deus estava conduzindo, formando a história daquele rapaz. As vitórias de Davi lá no campo não foram registradas, absolutamente. A imprensa não estava lá, os fotógrafos não estavam lá, né? As suas vitórias não foram publicadas em capas de jornais importantes da época. As notícias não corriam a seu respeito. Eu quero dizer para você que a história deste anônimo, deste invisível do ponto de vista humano, o Davi, estava sendo desenhada, formada pelo Deus que o conhecia, pelo Deus que o chamou. Anônimos têm histórias do ponto de vista divino. Anônimos têm endereço do ponto de vista divino. Anônimos, do ponto de vista de Deus, têm propósito, pois Deus estava formando a história daquele rapaz de maneira muito, muito pessoal. E sabe o que eu acho lindo? É que quando a gente lê o capítulo 17, a partir do verso 31, quando o rei Saul diz assim: olha, esse cara aí, o Golias, ele é um perito em guerra. Ele é um perito em guerra. Você é um menino ainda, você é um adolescente. Então, aí o Davi apresenta a sua história. Ele apresenta a sua história. No verso 31 do capítulo 17 de 1 Samuel, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a mocidade. No verso 34, Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele. Atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso, esse filisteu incircunciso, como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Veja só, além de ter a sua história, desconhecida, o Davi agora, diante das palavras do rei Saul, dizendo: você é um menino, você não tem experiência. O Golias é que, além de ser gigante, ele é perito em guerra. E aí Davi apresenta a sua história, que havia sido formada, construída, desenhada no anonimato, enquanto ele cuidava do rebanho de seu pai de forma muito responsável. Eu quero dizer para você que os dias de anonimato não são páginas em branco. Deus está formando uma história. Deus está desenhando, preparando um coração de um adolescente para assumir um posto maior. Desconhecido de todos, um invisível, sem um porte físico muito desenvolvido, que impressionasse as pessoas, o caçula da família, mas Deus era com ele, Deus estava com ele. E é interessante porque quando o Saul compara o histórico de vida do rei do Davi
daquele perito guerreiro, Golias, diz assim: olha, você não é capaz. E aí ele introduz a sua história, dizendo assim: eu tenho uma história. Eu tenho uma história que é desconhecida de vocês. Quando eu cuidava do rebanho do meu pai, que o leão e o urso vinham atacar, eu ia contra eles. E ele diz assim: assim como o Senhor foi comigo, lá no anonimato, nesta situação de vergonha, de humilhação que o exército do Deus vivo está enfrentando por causa deste incircunciso, eu irei lutar contra ele. Não despreze os dias de anonimato. Não despreze os dias das coisas simples, cuidar de ovelhas. Não despreze os pequenos começos, absolutamente, porque anônimos do ponto de vista de Deus têm endereço. Anônimos e invisíveis do ponto de vista divino estão crescendo e formando uma história que está sendo supervisionada, escrita pelo próprio Deus. E essa história virá a público quando for necessário. Nós não precisamos estar contando para todos, absolutamente não. Mas na hora em que essa história precisou se tornar pública, sabe o que é interessante? É que Davi reconhece que as vitórias lá no campo, contra o leão, o urso, para proteger o rebanho, era uma história que estava sendo escrita pelo próprio Deus, Não despreze os dias de anonimato. Não despreze os pequenos começos, as coisas simples. Os problemas aqui, as dificuldades vão escalonando, não é? Antes era um leão, um urso, agora é um gigante de 2,70 metros, quase 3 metros, perito em guerra. Os problemas mudaram, mas o Senhor que deu a vitória a Davi foi o mesmo. O contexto mudou, era no anonimato, sozinho lá no campo, agora é público. O contexto muda, as situações de nossa vida mudam, os problemas podem escalonar, mas o Senhor permanece o mesmo. O Deus que fez Davi vencer o urso, o leão, é o mesmo Deus que o fez vencer o gigante Golias. Golias não podia ser evitado. Não evite as situações que vão aparecer na sua vida. Não fuja, não tente escapar delas. Mas lembre-se de sua história, que está sendo formada pelo Senhor. No verso 36 do capítulo 17, diz assim: teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles. Os pequenos começos em que somos feitos vencedores por aqueles que está escrevendo a nossa história, é o mesmo que também nos dará força, graça e capacidade para vencermos os gigantes que aparecem na esfera pública, às vezes para nos humilhar, para nos desafiar. E é isso que ele diz: assim como eu venci o leão, assim como eu venci o urso, esse incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Aspectos de uma jornada com Deus. Uma história que é forjada no anonimato, lá nas cavernas, nas montanhas, cuidando de rebanhos, de forma tão responsável como Davi fez. Agora, na esfera pública, o desafio é muito maior, Mas sabe o que ele
evoca e traz à sua memória foram as histórias, as experiências lá do campo, os aspectos de uma jornada com Deus. Não despreze esse relacionamento individual, pessoal, as coisas simples que você tem feito, às vezes sem ninguém ver, sem ter relatório sendo escrito, sem ter elogios públicos, não é? Às vezes até mesmo sem o reconhecimento. Mas o mais importante é que Deus está no circuito, nesta jornada com você, com você. Então, no momento em que o exército está sendo humilhado, em que as pessoas desconhecem a família de Jessé, o rei desconhecia, Abner desconhecia, Deus não desconheceu. Davi reconheceu de que a história dele estava sendo formada pelo Senhor, porque é isso que ele vai dizer. Assim como Deus me fez vencer o leão e o urso, Ele vai me fazer vencer este incircunciso. Então, de certa forma, a nossa vida no anonimato, ela é preparada para os grandes desafios que iremos viver na vida pública. Que o Senhor nos dê muita graça, que Ele nos dê muita sabedoria, para que a gente entenda de que os dias de anonimato nós não passamos sozinhos, que não são páginas em branco, mas que o Senhor está conosco, o Senhor está conduzindo os nossos passos. Uma outra coisa que eu acho maravilhosa é que Deus, Ele acerta em suas escolhas. Lembra-se quando Samuel chegou na casa de Jessé, vieram os filhos, os 7 filhos, não é? E um após o outro. Samuel fica impressionado e olha que vê um dos filhos de Jessé, o Abinadab, aquele porte físico, e o Samuel diz assim: certamente o ungido do Senhor está diante dos meus olhos. E aí Deus fala para ele: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. E aí o profeta Samuel começa a perguntar se tem outros filhos. E vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 7º. E aí pergunta: você tem ainda algum? Eu tenho um caçula que está lá no campo. Eu quero dizer para você que os aspectos de uma jornada com Deus, do ponto de vista da vocação, escapa ao olhar humano. Deus não vê como as pessoas veem. Deus não nos mede pelo porte físico, não é? Deus não nos mede simplesmente pelo nosso intelecto, pelo nosso QI, pelo desenvolvimento da nossa inteligência racional, emocional e por aí vai. Não. A escolha divina escapa ao olhar humano. Enquanto Samuel estava ali, do ponto de vista físico, olhando aqueles filhos, os olhos do Senhor, a escolha de Deus, estava lá no campo, um menino que pastoreava ovelhas. No capítulo 16, no verso 6 de 1 Samuel, quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. 2 coisas aqui interessantes. É que o olhar divino extrapolou, não é? Ali aquela reunião na casa de Jessé. Estava lá no campo. Deus foi quem fez a escolha. O olhar de Deus extrapola o olhar humano. O olhar de Deus extrapolou aquele contexto ali geográfico
na casa de Jessé, e estava lá no campo, lá na zona rural. É assim que Deus faz. Sabe por quê? Porque Deus viu o coração sincero daquele rapaz, do Davi, ao cuidar das ovelhas, a forma como que ele exercia com zelo e com cuidado o seu papel de pastor. Deus viu o coração. Deus viu o coração. Ninguém via, não é? Ninguém via. O coração é algo muito profundo, muito íntimo. O coração é de onde procedem as saídas da vida. E a única forma de ver as expressões daquele coração, as manifestações lá no anonimato, era os relatos que nós temos de como Davi era responsável no exercício do cuidado, do pastoreio das ovelhas e do rebanho. Como que ele iria lá no campo, não é, na guerra, levar o lanche, a marmita para os seus irmãos. Os seus irmãos não o compreendem quando ele chega lá. Não, você veio aqui ver a guerra. Não o compreendem. Né? Seu bisbilhoteiro. Não era isso. Veja que há más interpretações sobre o coração do Davi, mas Deus viu o coração dele. E quando ele chega ali, Samuel fica impressionado, diz assim: certamente o ungido do Senhor está diante de mim. Então Jessé levou Samuel, mas esse disse: não é este. Foi um desfile no verso 9. No verso 11 diz assim: então perguntou a Jessé: eles são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui, não nos sentaremos para comer até que ele chegue. No verso 12, então Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo e de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: levante e unja-o. Quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ali foi o selo público. A história que começou lá no anonimato, lá no campo, cuidando de ovelhas. Agora, era uma concorrência grande, tinham 7 irmãos, mas a escolha era divina. E quando Davi chega diante dos olhos de Samuel, unja-o, o Espírito do Senhor se apropriou dele. Uma história que é formada no anonimato, ela é tornada pública. Mas quem sela publicamente é o próprio Deus. Quando ele foi ungido, o Espírito do Senhor se retira de Saul e o Espírito do Senhor vem sobre a vida de Davi. Uma história forjada no anonimato, nas montanhas, não ficará simplesmente nas montanhas. Ela será confirmada publicamente, selada na presença de todos, com a unção, com a graça do Deus que escolhe e que forma a nossa história. Me deixe dizer uma coisa para você. A pandemia colocou muitas pessoas no lugar do isolamento, do distanciamento. Alguns não sairão de lá, outros sairão por causa da vacina. Muitos ficarão depressivos, angustiados, tristes. Não sairão de lá sozinhos. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra seja enviada a estes que estão em situação de isolamento, no poder do Espírito Santo, para arrancá-los de lá, para tirá-los de lá. O Senhor Deus, que formou a história de Davi no anonimato, o trouxe para a esfera, para o lugar público e o selou. Que a nossa jornada seja forjada por Ele. Ainda que no anonimato, ela não ficará lá no anonimato. As experiências com o leão, com o urso, matamos leões e leões todos os dias. E no determinado momento, publicamente, a história daquele rapaz foi reconhecida. Ele diz assim:
ao rei Saul: não, vocês não conhecem a minha história. Me permita parafrasear. Quando eu cuidava do rebanho, que os leões atacavam, o urso atacava, eu ia, tomava a ovelha da boca do leão e do urso. Ele conta uma história. Você tem uma história. Não despreze essa história. O dia da publicidade vai chegar, não para que você se orgulhe, mas para que você entenda que o Deus que atua na esfera privada, lá no anonimato, no tempo em que você é um invisível, uma invisível, é o mesmo Deus que vai selar isto publicamente, em nome de Jesus. Vamos orar, quero abençoar a sua vida. Pense nesta mensagem. Contate as pessoas. Sabe aqueles que sumiram, que estão no lugar do isolamento? Sabe aqueles que se machucaram ao longo da jornada, que precisa ouvir uma palavra de encorajamento? Sabe aqueles que desistiram e que ficaram ao longo do caminho para trás, porque se machucaram, adoeceram? Pegue o seu telefone, contate essas pessoas. Abençoe estas vidas com oração. Resgate-as no poder do Espírito Santo, para que possamos ver aqui a terceira igreja batista, não é, de BH, cheia, transbordando, plantando outras igrejas, mas acima de tudo, você vivendo o plano, os planos e os propósitos que Deus te chamou para viver, mesmo nos dias de invisibilidade, de anonimato. Eu quero dizer para você que não são páginas em branco. Deus está conosco, Deus está com você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por este tempo aqui, por esta palavra tão encorajadora, essa história tão inspiradora, que Davi viveu nas montanhas, nos dias de anonimato, de invisibilidade, mas que o Senhor esteve ali. Temos a certeza e a convicção de que Tu estás conosco. Às vezes o nosso coração se fere, se machuca, porque o que queremos às vezes é o elogio de alguns, é o reconhecimento de outros, é o aplauso de uma multidão, mas queremos dizer que o melhor de tudo é saber que nós temos uma história, uma jornada contigo, e os aspectos de uma jornada que mais se sobressai e que nos sustenta é termos a consciência de que mesmo nos dias de anonimato, de invisibilidade, a nossa história está sendo escrita pelo Senhor. No dia que aparecermos publicamente, com a história desconhecida de todos, como Saul não conhecia, Abner não conhecia a história nem da família de Jessé, nem de Davi, nós possamos contar a nossa história. A história para os nossos amigos, para que eles conheçam o Deus que formou a nossa história. A história para os nossos irmãos que se machucaram por uma razão ou por outra, ou sem razão nenhuma, para que sejam encorajados a voltar e ouvir a nossa história, que na verdade é a Tua história sendo escrita através das nossas vidas. Eu abençoo esta igreja mais uma vez, os líderes desta igreja, todos os pastores, a equipe de louvor, todas as pessoas envolvidas. Deus, que o Senhor lhes dê somente um só coração, para que o Senhor escreva e faça aquilo que o Senhor quer fazer através da igreja, da terceira igreja batista aqui em Belo Horizonte, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que Ele te proteja e que você viva intensa e intencionalmente os propósitos dEle, em nome de Jesus. Amém.